Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Estamos retornando à nossa escola bíblica para a glória do nosso Deus. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Vamos para a nossa aula 52, 52ª aula online da nossa escola bíblica. E nós estamos adentrando o capítulo 19 do Evangelho de João. Então, abra sua Bíblia, né? A aula passada nós falamos de Jesus com Pilatos, na situação em que o povo manda soltar a Barrabás. Então, a narrativa aqui é da paixão de Cristo, né? É bem apropriado para esses dias que estamos passando. Então, Evangelho de João 19, versículos 1 a 3, a palavra de Deus diz: Então, por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura e chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos não viu crime em Jesus, porque mandara açoitá-lo então. Considerou Jesus como alguém que não agiu com prudência diante de todos. Ele crê que uma punição física poderia mudar a situação e a opinião que o povo tinha a respeito de Jesus e podia livrá-lo dessa situação, livrá-lo da morte. Então os soldados zombam de Jesus por conta da sua acusação, rei dos judeus. Versículos 4 e 5 diz: Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Então Pilatos sai porque os judeus não entravam, né? Eles não podiam, na verdade, entrar ali no pretório onde eles estavam julgando a Jesus. Então Pilatos sai e estava ali, eles não podiam entrar para não se contaminar. Então Pilatos declara que não acha crime algum nele. Então a intenção, na verdade, de Pilatos era mostrar Jesus bem debilitado e tirar deles essa vontade de querer matar Jesus, né? No verso 6, a palavra diz: Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. E disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho crime nele algum. Na verdade, Pilatos ali estava concluindo, né? Fazendo com que se cumprisse a palavra de Deus, né? O plano, o propósito do Pai era que o Filho fosse morto para poder nos salvar. Não podemos esquecer disso. E então nós vemos todo esse manejamento, né? E esse transcorrer de tudo isso para que hoje nós pudéssemos ter vida eterna, para que hoje nós pudéssemos ter salvação, pudéssemos ser incluídos como filhos de Deus, fazer parte da família do Senhor, não só os judeus, mas também a nós gentios. Então, o que Pilatos pretendia não funcionou, né? Eles têm ódio de Jesus, eles gritam porque entenderam essa atitude de Pilatos como zombaria.
Então os soldados vestiram Jesus como rei, mas zombando de Jesus. Mesmo o povo pedindo a antecipação, a crucificação, Pilatos continua não vendo crime algum em Jesus. Então existe aqui um embate entre os líderes e Pilatos. Era algo comum judeus contra romanos, que dominavam a terra e permitiam que os judeus tivessem a sua cultura, a sua religião. Mas o que os judeus queriam era o domínio total. Então, ali na terra, onde eles tinham só um pouco de poder. Algumas coisas eles podiam, outras não, porque quem dominava era o Império Romano. Então a gente volta naquela história, eles esperavam um rei que viesse para libertá-los da mão de Roma. Então, como Jesus, fisicamente e demonstrando que não era nada disso, então eles mandaram crucificar. Então Pilatos agora zomba, dizendo: tomai vós outros e crucificai. Os judeus não tinham poder de crucificar alguém, né? Eles não tinham, eles podiam levá-lo até o julgamento, mas quem julgava era Roma, era o Império Romano. Então ele tinha que ter o consentimento das autoridades romanas. E dentro da lei dos judeus não existia previsão de crucificação, de forma alguma, né? Então não era penalidade imposta por Deus. Na maioria dos casos, era apedrejamento. Pelos judeus, eles podiam até apedrejar, mas não crucificar. No verso 7 a 9, responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. E Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Os judeus insistem na pena de morte, que não podia ser aplicada por eles, mas sim pelos romanos. Então os judeus mandam a acusação. A primeira acusação era que Jesus era rei dos judeus, o que não convenceu Pilatos. Eles dizem que tem uma lei e os romanos respeitavam os povos das terras que eles dominavam e se rendiam a eles. Eles permitiam que esses povos continuassem morando nas terras, mas debaixo do domínio romano. Permitiam também que esses povos seguissem suas leis religiosas. Pilatos, então, tinha a função de manter esta lei. Então, os judeus diziam a Pilatos: olha a sua função, dada pelo imperador, que é respeitar nossa lei, e você não está fazendo isso. Então, eles colocam Pilatos na parede, né? Nós não podemos, mas você pode. E Roma diz que você tem que respeitar aquilo que nós falamos. Então, era a acusação de blasfêmia, que seria a segunda acusação dos judeus contra Jesus. Por isso, Pilatos ficou mais atemorizado pela nova acusação. Então, xeque-mate pelos líderes, né? Mas Pilatos se mostra cuidadoso com essa investigação. Jesus está no pretório para falar, né? Ali, mas Jesus não responde. Pilatos pergunta e Jesus não responde. Então, sobre a blasfêmia, ele poderia ser apedrejado e não crucificado. Então, eles, na verdade, queriam uma morte cruel para Jesus. Verso 10 e 11, então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e a autoridade para te crucificar? E respondeu Jesus:
nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tens. Então, Pilatos se irrita com o silêncio de Jesus. E Jesus reconhece o agir de Deus, e Pilatos, mesmo sem saber, estava cumprindo a vontade soberana do Pai. Comparando quem tinha autoridade dada por Deus, Pilatos e os religiosos, né? Quem usou melhor a autoridade? Pilatos peca porque está aceitando a pressão dos religiosos, lavando as mãos. E quem dá a ordem para entregar Jesus foi Caifás, o sumo sacerdote. Olha que coisa, não? Verso 12 e 13. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. E ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, que no hebraico é Gabatá. Então Pilatos queria soltar Jesus ainda. Ele não tinha desistido de que Jesus não tinha crime algum para ser crucificado. Mas os judeus agora apresentam a terceira pressão sobre Pilatos. César é o imperador, o homem mais poderoso da época, e Pilatos agora se entra no tribunal para dar a sentença final. Então, na boca dos judeus, eles dizem: o que achará César, né, de você soltar um homem que se declara rei dos judeus? Na cultura romana, quem se declarava rei de qualquer região era considerado rebelde, né? Ele não podia ali se considerar dessa forma. Então, verso 14 e 15, e era a parasceve pascual, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. E disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? E responderam os sacerdotes: não temos rei, senão César. Então, parasceve pascual é a sexta-feira da semana da Páscoa, que caiu no sábado nesse ano, né? O pôr do sol era ao meio-dia. Então Pilatos sempre provoca os judeus: aqui está o rei de vocês, abatido. E eles, os sacerdotes, odiavam o Império Romano e dizem agora que tem César como o único rei. E eles se adequavam às situações e eram típicos políticos. Agora nós vamos à crucificação. João 19, 16, 17 diz assim: então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomavam eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Pilatos deu a sentença à crucificação pela pressão dos judeus. O prisioneiro normalmente leva a parte horizontal, que é a trave da cruz, e quando chegava na crucificação, a parte vertical já estava no local onde seria levantado, estendido no chão para crucificar. Então Jesus carrega a trave, né, onde chamada Via Dolorosa. No verso 18 e 19, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz,
o que estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Então, João não trata detalhadamente os dois ladrões. Nos outros evangelhos, nós temos mais detalhes, você pode ler ali. Então, Pilatos aproveita e coloca a acusação para que todos vissem, para não cometerem o mesmo crime. Então, mesmo sem saber sobre Jesus, Pilatos escreve a verdade. Leia aí na sua Bíblia, Isaías 53:12. E a palavra de Deus também diz no verso 20 e 22 que muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. E os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. E respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Então, 3 línguas foi escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Era para todo mundo entender, né? Os religiosos querem uma placa explicativa, mas Pilatos agora não faz mais nenhuma concessão aos judeus. Vocês não queriam crucificá-lo? Ele está crucificado. Agora vai ser crucificado. Agora o resto, eu falei, está falado. Então, os soldados agora vão deitar sorte. No verso 23 e 24, os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes. Para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. E disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, fizeram os soldados. Então, João nos mostra o cumprimento pleno do Antigo Testamento. Era comum, quando alguém era crucificado, que vestisse algo de valor a ser repartido entre os soldados. Então, repartiram a veste, mas a túnica não rasgaram, porque senão ela perderia o seu valor. Essa atitude dos soldados foi o cumprimento da profecia em Salmos 22:18. Os soldados não tinham conhecimento dessa profecia, porque eles eram romanos. Então, eles cumprem sem saber. E isso é soberania de Deus. Verso 25 e 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tornou para casa. Então, essas mulheres estavam acompanhando a crucificação. João usa de humildade, não citando o seu nome, porque ele estava ali, né? Ele foi o discípulo amado que Jesus cita aqui. E mulher é uma expressão que demonstra respeito. Os irmãos de Jesus não seguiam Jesus. Eles não criam nele. E preocupado com sua mãe, Jesus confia a João, né? Porque os irmãos não estavam ali. Então ele era o discípulo amado. Pedro não está ali nessa hora, está se escondendo. Pedro está chorando por ter negado Jesus. Então João cuidou de Maria, mãe de Jesus. Agora, no verso 28 e 29, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse: tenho sede.
E estava ali um vaso cheio de vinagre. E embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de hisopo, lhe achegaram à boca. As coisas estavam caminhando para o final, né? Jesus agora vai dar cumprimento à Escritura em algumas citações. Essa citação está em Salmos 69, 21 e 22, 15, que são os salmos messiânicos, onde ele diz sede. E quando ele diz tenho sede, ele esperava receber água. Mas a maldade era tão grande que lhe deram vinagre. Então Jesus poderia ter recusado o vinagre. O vinagre ajuda a pessoa a se manter consciente. Era feito com vinho, mas ele ainda estaria acordado. Quem era crucificado queria uma bebida forte para perder a consciência logo e não sentisse as dores. Mas Jesus queria estar consciente de tudo que estava fazendo, receber toda a penalidade do nosso pecado. Ele quis passar por isso para nos dar a vida eterna. No verso 30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, Jesus finaliza os sinais da profecia, como tudo cumprido. A salvação foi conquistada, glória a Deus. Rendeu. A vida de Jesus era dele. Ele tinha total domínio sobre ela, sendo Deus. Então, Deus, por sua vida, ele deu, então, a sua vida, se entregou. João 31, 32, então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Soldados foram, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Não era aceito os corpos na cruz no sábado por causa da lei. Então eles não podiam ali trabalhar, né? Então o grande dia era que além da Páscoa era sábado. Então em Deuteronômio 21, 22, 23, esse tipo de morte era maldito. E o sábado era sagrado, da sexta-feira às 6 da tarde até sábado às 6 da tarde. Então a morte na cruz, ela era lenta e dolorosa. Então quebraram as pernas e o corpo não tinha mais sustentação. Os braços e pés pregados, a sustentação são esses pontos. Então o corpo fica pesado e pressiona o pulmão e com dificuldade para respirar. Com as pernas quebradas, não tinha sustentação nos pés e a pressão no tórax, a pessoa morria mais rápido por asfixia. Verso 33 a 35, e chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhes abriu o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto ouviu testificou, sendo verdadeiro seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Então Jesus já tinha morrido. Para testificar que Jesus estava morto, furaram Jesus com a lança, saindo sangue e água. E João fala que alguém estava presente para testificar a morte de Jesus. Alguns defendiam o docetismo, que acreditavam que Jesus não veio em carne. Então ele veio só em espírito e era tudo ilusão, porque saindo água e sangue combate esse pensamento. Então João escreve para um povo e quer que eles creiam. Então, verso 36 e 37,
E isto aconteceu para cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos seria quebrado. E outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Então João enxerga, após a morte de Jesus, mais um cumprimento da Escritura. Em Êxodo 12:46, o Cordeiro da Páscoa. Em Números 9:12, os ossos não quebraram. E em Zacarias 12:10, que furaram o seu lado. Alguns soldados, depois de tudo isso acontecido, eles creram em Jesus. Então agora o sepultamento de Jesus no verso 38, depois disto, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia que retirou o corpo de Jesus. Então os judeus pedem para tirar o corpo de Jesus até sexta-feira, 6 da tarde, né? E José de Arimateia era membro do Sinédrio, era um dos discípulos de Jesus em secreto e sai para falar com Pilatos. Por ser do Sinédrio, ele tinha um acesso direto, né, com Pilatos. Verso 39 e 40, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. 100 libras para o embalsamamento de um corpo era mais ou menos 45 quilos, né, dessas ervas aromáticas. Tanta quantidade não era para enterro de pessoas comuns, era utilizados para a preparação de pessoas importantes. Olha que lindo! Reis. Então era caro. Jesus é tratado como rei por Nicodemos. Então, agora verso 41 e 42, no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então, bem próximo, tinha ali um lugar para colocar o corpo de Jesus, que não tinha sido usado, tudo novo, né? Mas nas outras narrativas mostra que ele é sepultado entre os ricos. Em Mateus 27:57, você pode ver isso. Fala mais detalhado, né? É o túmulo de gente rica numa caverna. A próxima aula nós vamos estar falando sobre a ressurreição de Jesus. Vamos parar por aqui, já falamos bastante. Que você tenha um excelente domingo na presença do Senhor Jesus. Que você continue guardadinho e um beijo grande no seu coração.